oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Começa agora o programa Espírita Semear, uma produção da Federação Espírita Paraibana, que vai ao ar todos os domingos, ao vivo, a partir das 18 horas. Aqui na 100.5 FM. Boa noite a todos vocês que estão nas ondas do rádio na 100.5, a FM Líder. Agora são precisamente 18 horas e 8 minutos. Vamos dar início a mais um programa com a leitura do nosso Evangelho, que hoje vai nos trazer um clamor para a consciência. Nós vamos pegar Mateus, capítulo 3, versículo 1, onde está escrito: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. A expressão do evangelista, e naqueles dias apareceu João Batista, pode ser entendida como a expressão do momento favorável da manifestação dos episódios cuja figura de João, chamado o precursor, ou seja, aquele que viria antes, seria chamado para êxito das tarefas programadas. A hora para tudo. João Batista apareceu para o cumprimento de sua missão e, em consequência dos detalhes de sua ação e atitudes públicas, pôde ser percebido de forma evidente no seio da sociedade da época. Historicamente, foi ele primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, nascido em circunstâncias extraordinárias, já que a sua mãe, a representar de forma figurada a extensão do muito tempo que se precisa viver para se alcançar o topo das conquistas básicas da evolução, era uma mulher já idosa. Chamados, nos dias de hoje, ao trabalho de reeducação com vistas a sentir Jesus no coração, a expressão "aqueles dias" visita-nos a intimidade, elegendo-nos verdadeiros precursores em luta íntima, no preparo do caminho do Senhor.
João Batista surge, então, como um exemplo vivo do esforço pessoal no rumo da nova vida com Cristo. A expressão pregando no deserto da Judeia, trazendo a responsabilidade de despertar corações para os conceitos a serem semeados por Jesus, a pregação realizada pelo Batista no deserto da Judeia evidencia a verdade dos apelos da consciência frente a um vasto terreno vazio e seco, a exigir sólidas construções nos fundamentos do amor, capazes de assegurarem segurança e reconforto ao espírito no caminho da imortalidade. Sob esse ponto, nos é possível entender que toda pregação se faz no deserto, num clima de construções espirituais, quando a dureza dos corações for trabalhada e transformar-se na terra fértil para a frutificação, aí, meus irmãos, já não há mais pregação, mas sim exemplificação, como fez nosso Mestre Jesus de Nazaré. Boa noite, amigos da 100.5. Agora são exatamente as 8 horas e 13 minutos. E com vocês que estão sintonizados conosco, mais um bloco de músicas e mensagens. Então, as músicas que acalantam o nosso coração, que nos harmonizam, que nos fazem bem, que nos enchem de energia positiva. Então, fiquem aí com a programação musical. E agora, com vocês, música e mensagem. Asas da mente viajam no espaço, buscam fronteiras ainda desconhecidas, me levam pra dentro de mim, me fazem descobrir novas terras, um outro reino fim, pra me entender e a paz achar. Cais de partida, a vida é infinita, asas da evolução, o tempo convida-me para nesse mar e atravessar as correntezas, sentir o mundo dentro de mim, de onde eu vim, pra onde vou e o que virá. Asas dos sonhos, que os sonhos
ti o meu segredo de amar. No peito a voz, minha voz te dirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. No peito a voz, minha voz te dirá. Asas da mente viajam, asas da evolução voam, asas dos sonhos livres, poemas cantar. Você pode acompanhar pela internet nossos programas ao vivo. Agende aí, nas quartas-feiras às 20 horas, Página Aberta, um programa que traz reflexões à luz do Espiritismo. Para assistir, acesse www.redeamigoespírita.com.br no canal 5. Boa noite, meu nome é Você pergunta Sandra e o e eu gostaria de Espiritismo perguntar sobre karma. Escuto por vezes pessoas atribuírem ao karma os problemas de sua vida. Não seria cômodo ou ingênuo da parte destas agir assim, já que temos o livre-arbítrio e a oportunidade de cada um escrevermos o livro de nossas próprias vidas? Sandra, veja só, Allan Kardec nos fala a respeito de 3 corpos. Então, que é o corpo material, nós temos o perispírito, que é o corpo semimaterial, que liga este corpo ao espírito. Então, sendo assim, nós temos 3 corpos. Nestes 3 corpos, o que é que vai acontecer? O nosso perispírito, ele é um arquivo. Então, ele vai trazer todas aquelas situações em que foram vivenciadas por nós em existências anteriores. Então, sem dúvida que nós trazemos dificuldades já de outras existências. Porém, é importante que a gente possa entender que nessa existência atual, então nós também contraímos novos débitos ou nós saldamos dívidas, digamos, diante de algumas débitos passados. Então, nessa própria existência, nós, diante das incertezas, diante dos conflitos existenciais, nós ainda, pela nossa fragilidade, digamos, espiritual, emocional, então nós podemos, e ocorre muito, que nós venhamos a
a cometer alguns desalinhos, algumas situações que realmente são contrárias às leis de Deus. Então, que não são condizentes dentro desse processo evolutivo. Mas elas são contraídas aqui, nessa própria existência. Não necessariamente porque nós trazemos de outra existência de uma forma kármica. Então, e aqui e agora nós estamos passando por situações que foram frutos só e simplesmente só de outras existências. Não, elas também são realizadas aqui nessa própria existência, porque nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes, a mais das vezes, nós temos uma vontade imensa de mudarmos, nós temos uma vontade de fazermos diferente. Porém, da vontade a realizar essa vontade, há uma distância ainda considerável. Então, a mais das vezes nós falamos que queremos, mas na hora de realizar, na hora que somos colocados à prova numa determinada situação, nós falhamos, não conseguimos. Então, temos a vontade, mas pelas próprias questões de ordem inconsciente, pelas próprias escolhas que nós fazemos, então pela a questão, digamos, do automatismo emocional que nós trazemos das outras existências mesmo, ou dessa própria, criada nessa própria existência, e a gente termina por falhar. Então não é uma condição necessariamente kármica, né? Por ser de questões de vidas passadas. Não, elas podem ser perfeitamente realizadas o aqui e agora. Você quer saber as principais notícias do Espiritismo na Paraíba? Acesse a página da Federação Espírita Paraibana no www.fepb.org.br. Participe do MIEP, Movimento de Integração do Espírita na Paraíba, de 13 a 17 de fevereiro no Colégio Estadual da Prata. Venha refletir sobre o tema Justiça Divina, Amor e Misericórdia. Abertura com Divaldo Franco, sexta-feira, dia 13, às 6:30 da noite. Inscrições na banca de revistas do Gilson, no Shopping Cirne Center. Informações no site amimiep.com.br ou através do número 3321-7495, uma realização da Associação Municipal de Espiritismo. Entendendo o Espiritismo. Boa noite, caros ouvintes. Estamos novamente juntos com vocês no programa Espírita Semear. Eu sou Merlânio Maia. Eu sou Raquel Maia. E estamos juntos para falar sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Começamos com Deus. A semana passada, vocês ouviram, entenderam a questão de Deus como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é a resposta que o Espírito Verdade vai dar a Allan Kardec, que está no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. E nós falamos sobre a questão de Deus e sobre o que nós entendíamos, o que seria Deus, que nós não, de fato, nós não entendemos nada, porque Deus é uma vaga intuição, é uma intuição que venha nos acompanhando desde em que éramos espíritos primitivos. E através da evolução nós vamos nos aproximando, mas ainda nos falta condições até na nossa mente para o entendimento do que seja Deus. E vamos dar continuidade hoje falando sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus que o Espiritismo nos traz de uma forma muito clara para que a gente possa compreender, nos explica que Deus é eterno, e então, se Ele é eterno, Ele não teve início, não teve princípio, nem terá fim, porque se existisse algo que antes de Deus, Deus deixaria de sê-lo. Deus é imutável, ou seja, Ele não muda jamais. Imaterial, é espírito. Deus é único, só existe um Deus, a institucionalização de um Deus que nos criou.
onipotente, é a única potência, a força maior. É soberanamente justo e bom. A sua justiça, a sua bondade atende a todos em humanidade. Para Deus não existem privilégios. Todos nós estamos inseridos nessa justiça e bondade de Deus. Ele ama indistintamente todos nós que somos os seus filhos. Exatamente. Então, esses são os atributos. No nosso cotidiano é muito comum nós vermos as pessoas utilizar o nome de Deus de uma forma extremamente infantilizada. Por exemplo, vemos nos automóveis, Deus é fiel. Ora, a fidelidade ela não é um atributo de Deus, porque Deus é muito mais. E fidelidade poderia ser uma condição humana, o homem ser fiel ao outro homem, ser fiel a Deus, até a Deus poderia ser. Mas não ao contrário, Deus ser fiel ao homem. Ora, Deus nos criou. Deus nos deu toda a condição de vida, de entendimento, de progresso. Deus nos deu todos aqueles atributos que o espírito precisaria para ser feliz, para alcançar a perfeição, o progresso contínuo, sem cessar nunca. Deus nos deu. Então, essa questão de colocar Deus como fiel, nós vemos que é muito infantil. Outras pessoas utilizam Deus como um vingador privado deles. Diz, não, quem faz o mal para mim, Deus está vendo, Deus vai punir. Deus é um espírito vingador que vai vingar aquela coisa privada, particular daquele coitado. Quer dizer, Deus está sendo usado de uma forma extremamente tola e de uma forma infantil. A humanidade já tem condição de pensar. Ora, os filósofos pré-socráticos já falavam de Deus, que ele colocava o ser, não colocava a palavra Deus, não, era o ser. O ser é, o não ser não é. E ia dizer que o ser colocava esses atributos, onipotente, onisciente, imutável e imóvel. Eles colocavam que o ser, que é Deus, era imóvel, porque não havia um lugar que Deus não pudesse estar. E se ele se movimentasse, é claro que ia haver algum lugar para ele se movimentar, tinha que ter espaço que ele não estivesse. Então, daquela época, já tinha um entendimento mais profundo do que nós temos hoje na nossa sociedade. Aí ela caminha de uma forma tola, tosca, e o Espiritismo vem trazer a maturidade intelectual, a maturidade moral, para os homens entenderem que não é essa colocação tão vaga e tão infantil sobre Deus. Deus não tem que ser fiel, quem tem que ser fiel é o homem. Então, da forma que utilizam Deus, é uma forma que foge daquela condição que Jesus nos colocou, que não é para temer Deus. Por que nós vamos temer o nosso paizinho amoroso, santo e bom? Não temos que temer Deus. Nós temos que amá-lo, temos que... Ora, quando você olha para a natureza, para a criação divina, e você diz, que mar lindo, que criação perfeita, isso é uma louvação a Deus. Isso é uma oração, não é não, Raquel? E essa louvação já nos explica, nos orienta o que Deus criou. Se a gente quiser ter uma noção do que Deus criou, tudo aquilo que não foi feito pelo homem é obra de Deus. E o mais importante é que Ele mesmo já nos dá essa prova da sua existência, também nos ensinando que não deixa assinatura em tudo que Ele fez. E vejamos, nós, enquanto seres humanos, ainda temos assim a necessidade de dizer que fizemos tal coisa, fizemos isso. O próprio Deus nos explica, nos dá essa sua força, essa sua luz. E como você falava também, Merlânio, também é importante lembrar que não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. Hoje se fala tanto em Deus, em tudo, as pessoas colocam tudo à razão porque Deus quer. Isso acontece porque Deus quer. É uma permissão de Deus, obviamente, na nossa vida, as coisas que acontecem no nosso cotidiano. Porém, é necessário lembrar que nós mesmos, enquanto filhos de Deus, e as suas leis estão escritas na nossa consciência, nós somos os responsáveis por tudo que acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porque Deus quer, sim, que nós sejamos felizes, que amemos em profusão e que a felicidade possa fazer parte do nosso dia a dia.
E é inevitável, inclusive eu digo que quanto mais o espírito vai evoluindo, vai crescendo, tomando consciência, ele se aproxima mais da felicidade. Então, essa questão da sintonia que nós temos com Deus, por exemplo, a oração é uma fala direta do homem com Deus, com o Criador. E nós temos que exercitar isso no cotidiano, porque quanto mais ligados nós estivermos a Deus, nossa sintonia, nossa vibração, os sentimentos superiores, eles tomam de conta da nossa vida, e as coisas que vai nos acontecer são coisas divinas, coisas boas, porque a nossa sintonia vai estar acima, mesmo que estejamos doentes. Se nós estivermos doentes, não quer dizer que Deus nos puniu porque aconteceu um acidente, aconteceu alguma coisa. Não tem nada a ver com Deus. Deus nos criou, nos deu condições para chegarmos à perfeição. Agora, quando nós sintonizamos com Deus, aprendemos a conversar com Ele, na nossa hora de dificuldade, Ele vai nos dar forças, vai nos colocar numa possibilidade melhor de enfrentar todas as situações. Não que Deus vai tirar a cruz dos nossos ombros, porque essa cruz é importante para o nosso crescimento. Então, nós aprendemos com os espíritos que nós precisamos dessa cruz, porque essa cruz vai se transformar numa ponte de luz que vai nos levar lá na frente. Então, é importante a conversa, termos essa ligação profunda com Deus, com o nosso Paizinho amoroso, justo, soberanamente e bom, caridoso, em todos os atributos superiores, Deus tem infinitamente. E a sua maior prova do amor dele por todos nós, além da vinda de Jesus à Terra, né, enviando para nos ensinar também a como fazer, a como amar, a como agir, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos também que lembrar que as suas leis, quando Deus nos criou, lançou na nossa consciência. Então, vejamos, precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos ajudar cada vez mais, precisamos amar. E se isso nós fizermos, quantas criaturas sabemos que hoje mesmo ainda não entendem ou não aceitam a existência de Deus? Mas vamos pensar na força que Deus pulsa numa célula de um DNA, mas também pulsa nas estrelas siderais, em todos os lugares. E quando nós nos curvamos a entender os seus atributos, nós começamos a pensar o quanto temos em essência tudo que em Deus existe, porque Ele nos criou, mas nós temos muito ainda a aprender. Aprender com este Pai, mas que Ele nos aguarda de cada um de nós. E é por isso que se fala de ouvir também a voz de Deus. A voz de Deus dentro de nós. Quem de vocês aí, caros ouvintes, também não já buscou assim, de fazer uma oração e sentir como se aquela luzinha tivesse algo a falar dentro de si? Deus falando através de outra pessoa que vem nos dar um recado, que vem nos ajudar. É isso que também a doutrina espírita nos esclarece sobre a existência de Deus no nosso cotidiano e que Ele infinitamente nos ama. Então, a forma de orar são 3 formas. A primeira é de louvar, que nós devemos louvar Deus em tudo que Ele criou. A segunda forma é a de agradecer, porque realmente nós temos que aprender a psicologia da gratidão, como dizia Joana de Ângeles, agradecer por tudo que nos ocorre para o nosso crescimento espiritual. E tudo que nos ocorre é para o nosso crescimento espiritual. E a terceira forma de orar é a de pedir. Normalmente é a que nós mais fazemos, é pedir a Deus, pedir para que não aconteça o mal, pedir para que passe no vestibular, pedir para que consiga um emprego, pedir para que consiga um carro. Então tem que aprender a pedir as coisas espirituais, a pedir para que Ele nos dê condições de perdoar, pedir para que Deus nos dê forças para suportar as nossas provas, as nossas expiações, as dificuldades que criamos no passado, porque existe a reencarnação. Somos espíritos reencarnados. Então, temos um passado. E é importante que nós tenhamos esse entendimento da oração. E essa oração, ela passa a ser conosco todos os momentos. Porque não existe lugar que não seja sagrado. Porque Deus está em todos os lugares. Se Deus está em todos os lugares divinos são sagrados.
Então, eu vou encerrar, nós vamos encerrar já, encerrando, nosso tempo está terminando, que eu vou deixar um poema com vocês aqui da minha lavra, que está no primeiro livro meu, Cantando e Contando Histórias, e já deixando um abraço apertado, já pode despedir, Raquel, porque a gente encerra com um poema, deixando um abraço apertado a todos vocês e já marcando o encontro. Nós já temos um encontro marcado para o próximo domingo e estarmos juntos aqui no nosso programa Espírita Semear, para que possamos semear só o bem acima de tudo. Pode se despedir, Kelzinho, que a gente encerra com um poema. Muita paz a todos, muito boa noite e agradecemos pela sua audiência. Esteja sempre conosco nesse programa Semear. Conta uma lenda antiga que em reino muito distante havia um rei desportista que da caça era um amante. Sozinho jamais caçava e nas expedições levava o velho sábio Danton, que sobre toda ocorrência falava com experiência. Tudo que Deus faz é bom. O soberano sorria e da frase achava graça. Mas ocorreu certo dia um acidente na caça. O seu arco ao retesar, partiu-se o seu polegar é arrancado em dores tais, que o rei se enfureceu quando o sábio respondeu: é bom tudo que Deus faz. Voltaram então da caçada, já no seu reinado imenso. O rei encarcera o sábio, alegou falta de senso, pois se o rei estava amputado era para ser lastimado e não tratado daquele tom, e ficou a abominar quem ousasse assim falar. Tudo que Deus faz é bom. O tempo corre ligeiro, o rei se recuperou, marcou logo uma caçada em terras que nunca andou, saiu cheio de alegria, junto a outra companhia, e ambos pensavam iguais, mas logo se tornou caça, perseguido por uma raça de ferozes canibais. Apanhado, seu amigo foi assado e devorado. Por ordem do feiticeiro, o rei foi examinado. Quando viram em sua mão aquela amputação, ligeiro mandaram embora, pois criam que dava azar se o chegasse a matar, e assim o rei deu fora. E ao chegar no seu reinado, ao sábio mandou soltar, e chorando, emocionado, contou todo o seu penar, pois se não fosse amputado, estaria aniquilado. Pediu perdão a Danton, viu crua realidade e aceitou como verdade. Tudo que Deus faz é bom. Mas Danton diz de joelhos: eu que sou agradecido, vossa mão ao me prender me fez um favorecido. Eu tenho meu corpo inteiro, se fosse o seu companheiro seria o fim de Danton. Como fui encarcerado, dessa morte eu fui poupado. Tudo que Deus faz é bom. Você pode acompanhar pela internet nossos programas ao vivo. Agende aí. Às quintas-feiras, às 20 horas, Evangelho Online, abrindo as portas de nossa casa ao Evangelho de Jesus. Para assistir, acesse www.redeamigoespírita.com.br no canal 5. Na livraria da Federação Espírita Paraibana, você encontra livros, revistas, CDs e DVDs de ótima qualidade. Conheça o Espiritismo. Faça-nos uma visita. Nossa livraria está localizada na Avenida Bento da Gama, 555, bairro da Torre, em João Pessoa. E funciona nos seguintes horários: de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas, permanecendo até às 19 horas somente nas terças e quartas. Aos domingos, das 16 às 18 horas. Telefone de contato 3221-3590. Olá, amigos. Depois de tantas mensagens aí com o casal Raquel e Merlânio Maia, né? Agora nós temos o segundo bloco do Você Pergunta, o Espiritismo Responde. E hoje quem respondeu as perguntas foi a Lúcia Souto, que ela é diretora do Departamento de Estudo, Sistematizado aqui da Federação Espírita Paraibana. Então escute aí a segunda pergunta. Oi, meu nome é Wilma. Eu gostaria de saber qual é a visão do Espiritismo em relação ao momento de caos que o mundo está passando. Olha, minha irmã, a doutrina espírita, ela nos fala que a Terra é um planeta de provas e expiações. Sendo assim, nós estamos vivendo um momento onde realmente está surgindo e nascendo mais e cada vez mais espíritos com dificuldades enormes, dificuldades imensas, e vai aumentando o número desses espíritos aqui no nosso planeta, e então essas dificuldades elas vão sendo aumentadas diante das dificuldades morais, espirituais que todos nós ainda carregamos. As dificuldades morais e espirituais
básicas mesmo que a gente fala é o quê? É o egoísmo, é o orgulho, é as pessoas querendo se sobrepor às outras, sem respeito, sem procurar ter uma atenção com relação ao outro, pensando mais em si e somente em si, quando mais somente na questão familiar. E aí vem esse caos, é da falta de respeito, é da falta de responsabilidade, da falta de ética, da falta de comprometimento com o ser humano, com a questão da evolução que é necessária. E também nós estamos passando aí já numa transição, né? É um momento transitório. A doutrina espírita nos fala a respeito de que esse planeta vai ser um planeta, após ser esse planeta de provas e expiações, um planeta de regeneração. Então, aqueles que não se adequarem aqui, nesse momento, aqui na Terra, isso ainda vai perdurar um pouco, evidentemente. Mas aí eles vão ser, digamos, transladados para um outro planeta, assim como nós já fomos também transladados de outro planeta aqui para o planeta Terra. Então, quem não se adequou lá em Capela, nós fomos posteriormente transladados aqui para o planeta Terra para buscarmos e darmos continuidade a esse processo evolutivo. Então, quer dizer, mas diante de todo esse caos, a gente também vê evolução. Então, a gente vê muitas, digamos, a própria tecnologia, a gente vê o avanço e que tem ajudado muito a população. Então, a gente vê na própria educação, na própria saúde, apesar ainda das imensas dificuldades e deficiências que existem. Mas se a gente for reparar e for fazer uma comparação com o passado, a gente vai ver que há evolução, sim. Aparentemente, aos olhos saltantes, a realidade ela é nua, dura e crua, mas se a gente percebe que está havendo evolução, sim, mas ainda também há muitas dificuldades, como a gente acabou de falar. Você pode acompanhar pela internet nossos programas ao vivo. Agende aí, nas quartas-feiras às 20 horas, Página Aberta, um programa que traz reflexões à luz do Espiritismo. Para assistir, acesse www.redeamigoespírita.com.br no canal 5. Personagem da semana. Boa noite, mais uma vez, vocês que nos ouvem pelas ondas da rádio 100.5, a FM Líder. Agora são precisamente 18 horas e 44 minutos. E programa ao vivo tem dessas coisas, né? Aqui quem vos fala é José Queiroz, que leu no início o primeiro quadro chamado Semeando o Evangelho. E logo em seguida, né, nós tivemos a continuidade e esquecemos de falar dos nossos nomes. E agora vocês vão ouvir a voz doce e marcante da nossa irmã Giane, que vai falar do seguinte quadro, Personagem da Semana. Com vocês, Giane. Boa noite, amigos. Voz doce e marcante é graça sua, né? Uma voz de veludo como a sua falando. Mas vamos para o nosso personagem da semana. Nosso personagem da semana é Chico Xavier, que é um médium mineiro, nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, no meio de uma família humilde, filho de um vendedor de bilhetes de loteria e uma dona de casa. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 5 anos de idade. E não tendo seu pai condições de criar ele e seus 8 irmãos, distribuiu os filhos nas casas dos parentes. Chico ficou na casa de sua madrinha, Rita de Cássia, que logo se mostrou uma pessoa um tanto cruel. O vestia de menina, batia com vara de marmelo e cravava garfos na cozinha em sua barriga. Chico teve uma infância de muito sofrimento, que só era interrompido
pelos momentos que ele via o espírito de sua mãe, que ele pedia para ter paciência, resignação e fé em Deus. E aos 7 anos de idade, após seu pai casar-se novamente, a pedido de sua madrasta, Cidália Batista, Chico e seus irmãos voltaram a morar na mesma casa. O menino foi crescendo e sua capacidade de se comunicar com os espíritos também. Seu pai chegou a cogitar a possibilidade de interná-lo, acreditando que seu filho fosse louco. Mas, com a intervenção do padre da cidade, que muito gostava de Chico, mudou de ideia e desistiu do plano da internação. E foi aos 21 anos de idade que Chico encontrou pela primeira vez com o seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe informou de sua missão de escrever aproximadamente 30 livros sobre a doutrina espírita e exigiu dele 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina do médium foi tão grande que, mesmo trabalhando como datilógrafo, escreveu durante a vida mais de 400 obras. Mais de 10 mil cartas que consolaram mães, famílias, aflitos por saber notícias de seus parentes já desencarnados. Foi indicado por 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz e dedicou toda a renda de seus livros, suas obras, para a caridade, registrando essa doação em cartório. Sua história foi contada em 2 filmes. Sem dúvida nenhuma, Chico Xavier é um exemplo de fé, de humildade, caridade, disciplina e mansidão. E por todas essas características, ele é admirado, reconhecido e respeitado como uma das maiores personalidades da doutrina espírita. Então fica aqui o nosso agradecimento a Chico por tanto trabalho. Uma vida sofrida, de muito sacrifício, mas que cumpriu a sua missão com muita fé em Deus. Né? Nossa gratidão eterna a ele. Agende-se. Eventos espíritas em destaque. Então, meus amigos, após ouvir a palavra, que falou da vida e obra desse grande homem que foi Chico Xavier, nós agora vamos falar, vocês que estão nos ouvindo, vocês que têm o interesse em conhecer a doutrina, nós temos na cidade de Sapé a Sociedade Espírita Sapiense, que tem suas reuniões públicas toda terça-feira às 19h e também nos sábados às 20 horas. E na cidade de Itapororoca nós temos os Seguidores do Evangelho, o Grupo Espírita GESE, na Rua Rodrigues de Carvalho, sem número, que também tem suas reuniões públicas todas as quintas e sábados às 19h30. Giane, você tem algo muito importante para passar para a gente a respeito do que anda por aí pelo espiritismo afora, né? Com certeza. O carnaval está chegando e nem todo mundo gosta de cair na folia. Então, para vocês, tem programação na Paraíba, sim. Em Campina Grande, vai ter o 42º MIEP, que é o Movimento de Integração Espírita na Paraíba. Vai acontecer de 13 a 17 de fevereiro, né? O tema, Justiça Divina, Amor e Misericórdia, com palestra de abertura com Divaldo Pereira Franco. Então, para maiores informações, vocês que querem participar, entrem no site da Federação Espírita Paraibana, www.fepb.org.br. Lá você vai ter o encaminhamento para as inscrições, para você poder participar desse evento, que é sempre maravilhoso. E também no período de 13 a 17 de fevereiro, só que desta vez na cidade de Guarabira, teremos o 12º NGESP, que é o Encontro de Integração de Jovens Espíritas na Paraíba, com o tema Família, que viagem. Então, jovens, adultos, programação para todo mundo durante esse carnaval, uma programação edificante, para que a gente possa aprender,
estar entre os amigos em uma grande celebração em nome de Jesus, do amor, né? Compartilhando esse momento especial. É sempre bom lembrar de brincar, mas também é sempre bom de lembrar de trazer luzes para os nossos lares. Então contamos com a participação de vocês. E agora com vocês, música e mensagem. Você está ouvindo o programa Espírita Semear. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos no peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento
atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Já curtiu nossa fanpage no Facebook? Acesse facebook.com/FESPB. Programa Espírita Semear, consolando. Bom, amigos, estamos encerrando nossa programação de hoje. Já ficando com saudade, né, Queiroz? Pois é, Giane. Devido ao carnaval, infelizmente, a rádio vai ter uma programação especial para aqueles que gostam do frevo, da folia. E a gente volta ao nosso encontro no outro domingo, dia 22 de fevereiro. Foi muito bom estar com todos vocês. Tenho certeza que as mensagens aqui deixadas com muito carinho, com as perguntas foram dadas respostas, né? Sempre buscando o entendimento, aquele lado fraterno, amigo, que busca justamente o semear, que é a essência do programa. Não é isso, Giane? Com certeza. E vocês que aí em casa, no carro, estão nos ouvindo, quer deixar a sua opinião, as suas impressões sobre o nosse programa, é só deixar um comentário lá na página do Facebook da Federação Espírita Paraibana para que a gente possa saber se vocês estão gostando, né? Qual é a opinião de vocês. Então, contamos com a audiência de vocês no próximo domingo, dia 22, né? No domingo, dia 22, desejando a todos um carnaval tranquilo, de muita paz, de muita harmonia em todos os lares, né? Gratos, certos do encontro no dia 22, com todos vocês. Pois é, fiquemos todos com a paz de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, semeando em nossas vidas tudo o que a gente realmente deve executar. Muito boa noite e até a próxima, porque Ele quer. Encerramos mais uma edição do Programa Espírita Semear. Agradecemos pela sua companhia. Esteja conosco na próxima semana. Nosso programa é transmitido todos os domingos às 18 horas, ao vivo, aqui na 100.5 FM.